Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 38. Por que a demora? O acampamento de Israel em Cádiz estava bem próximo das fronteiras de Edom, e tanto Moisés como o povo desejava muito seguir pelo caminho que atravessava esse país para chegarem à terra prometida. Então enviaram uma mensagem ao rei edomita. Assim diz o teu irmão Israel: agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Números 20, versículos 14 a 17. A esse pedido feito com toda a cortesia, o rei edomita enviou uma resposta ameaçadora: vocês não poderão atravessar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. Números 20, versículo 18. Os líderes de Israel enviaram um segundo pedido para o rei, com uma promessa: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Números 20, versículo 19. Vocês não poderão atravessar. Números 20, versículo 20. Foi a resposta. Bandos armados de edomitas já estavam de prontidão em pontos estratégicos, e os hebreus estavam proibidos de recorrer à força. Eles deveriam fazer a longa jornada ao redor da terra de Edom. Se o povo tivesse confiado em Deus, o capitão do exército do Senhor os teria guiado através de Edom. Os habitantes da terra, em vez de reagir com hostilidade, teriam atendido a esse pedido. Como os israelitas não agiram conforme a ordem dada por Deus, perderam a grande oportunidade. Quando estavam prontos para fazer o pedido ao rei, ele foi recusado. Por todo o tempo, desde que saíram do Egito, Satanás esteve sempre em atividade, lançando obstáculos em seu caminho, a fim de não herdarem Canaã. Por sua incredulidade, abriram várias vezes a porta para dar oportunidade a ele. Quando Deus diz a seus filhos para avançarem, Satanás os induz a desagradar ao Senhor pela hesitação e demora. Ele procura despertar o espírito de briga, murmuração ou incredulidade, e assim privá-los das bênçãos que Deus deseja conceder. Os servos de Deus devem estar sempre prontos. Qualquer demora de sua parte é um tempo a mais para Satanás agir e os derrotar. Os edomitas eram descendentes de Abraão e Isaque. Por amor a seus dois servos, Deus lhes deu o Monte Seir por herança. Eles não deveriam ser perturbados, a menos que se colocassem além da sua misericórdia por causa dos seus pecados. Os hebreus tinham o dever de destruir completamente os moradores de Canaã, que tinham enchido a medida de sua iniquidade. Mas os edomitas ainda poderiam se arrepender e era necessário que fossem tratados com misericórdia. Deus manifesta compaixão antes de decretar os juízos. Os israelitas foram proibidos até mesmo de se vingar da afronta recebida quando lhes recusaram permissão de passar por suas terras. Não deveriam esperar possuir qualquer parte da terra de Edom. Deus lhes prometeu uma grande herança, mas precisavam entender que eles não eram os únicos que tinham direito na terra e excluir todos os outros. Precisavam cuidar para não fazer injustiça aos edomitas. Poderiam negociar com eles, pagando por tudo o que recebessem. Como um estímulo para confiarem em Deus e obedecer à sua palavra, eram lembrados: o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado. Não lhes tem faltado coisa alguma. Deuteronômio 2, versículo 7. Seu Deus era rico em recursos. Deveriam exemplificar o princípio: ame cada um o seu próximo como a si mesmo.
Levítico 19, versículo 18. Se tivessem passado por Edom, como era o plano de Deus, a passagem teria se tornado uma bênção para os edomitas. Teriam se familiarizado com o povo de Deus e seu culto, e teriam visto como o Deus de Jacó fez prosperar aqueles que o amavam e o temiam. A incredulidade de Israel impediu que tudo isso acontecesse. Eles teriam que atravessar o deserto novamente e saciar sua sede na fonte miraculosa, da qual não mais necessitariam caso tivessem somente confiado nele. A morte de Arão. Assim, todo o povo de Israel voltou, seguindo em sua jornada por terras secas que pareciam muito mais cansativas depois de terem contemplado à distância a paisagem verdejante das colinas e vales de Edom. Olhando da cordilheira para o sombrio deserto, se eleva o Monte Hor, cujo topo deveria ser o local da morte de Arão e de seu sepultamento. Quando os israelitas chegaram a essa montanha, Deus ordenou a Moisés: leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Números 20, versículos 25 e 26. Juntos, esses dois homens, já bem idosos, e o jovem subiram a montanha. Moisés e Arão estavam com a cabeça branca. Sua vida longa e cheia de acontecimentos tinha sido marcada pelas mais sérias provações e maiores honras jamais conferidas a qualquer homem. Todas as suas habilidades tinham sido desenvolvidas, exaltadas e dignificadas pela comunicação com o infinito. Seu rosto evidenciava grande capacidade intelectual, firmeza, fortes afeições e nobreza de propósitos. Moisés e Arão passaram muitos anos lutando contra inúmeros perigos, mas chegara o tempo em que deveriam se separar. Andavam bem devagar, pois cada momento que passavam na companhia um do outro era precioso. A subida era íngreme e exaustiva. E ao pararem frequentemente para descansar, conversavam sobre o futuro. O cenário de suas peregrinações no deserto se estendia diante deles. Na planície abaixo estavam acampadas as vastas hostes de Israel, por quem esses homens escolhidos haviam dedicado a melhor parte de sua vida e tinham feito grandes sacrifícios. Em algum lugar, além das montanhas de Edom, estava o caminho que conduzia à terra prometida, a terra cujas bênçãos Moisés e Arão não iriam desfrutar. Uma tristeza solene se estampava em seu rosto ao se lembrarem do que os havia impedido de entrar na terra prometida a seus pais. O trabalho de Arão por Israel estava concluído. 40 anos antes, com a idade de 83 anos, Deus o havia chamado para se reunir a Moisés em sua desafiadora missão. Tinha sustentado as mãos do grande líder quando os exércitos hebreus entraram na batalha contra Amaleque. Teve o privilégio de subir o Monte Sinai e contemplar a glória divina. O Senhor o havia honrado com a santa consagração de sumo sacerdote e o mantivera na sagrada função pelas terríveis manifestações do juízo divino na destruição de Corá e seus seguidores. Quando seus 2 filhos foram mortos por desrespeitarem a expressa ordem divina, ele não se rebelou e nem mesmo se queixou. No entanto, o registro de sua vida tão nobre ficou manchado quando ele se rendeu aos clamores do povo e fez o bezerro de ouro no Sinai, e quando se uniu a Miriam ao criticar Moisés. Tanto ele quanto Moisés ofenderam a Deus em Cádiz, desobedecendo a ordem de falar à rocha, para que dela jorrasse água. Arão trazia os nomes das tribos de Israel em seu peito. Ele comunicava ao povo a vontade de Deus, entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, mas nunca sem sangue. Hebreus 9, versículo 7. Como mediador de Israel, foi a exaltada natureza da sagrada função, como representante de nosso grande sumo sacerdote,
que tornou tão grande o pecado de Arão em Cádiz. Com profunda tristeza, Moisés removeu de Arão as santas vestes e as colocou sobre Eleazar, seu sucessor, por determinação divina. Foi negado a Arão o privilégio de oficiar como sacerdote de Deus em Canaã, por causa de seu pecado em Cádiz, de oferecer o primeiro sacrifício naquela bela terra. Moisés deveria continuar guiando o povo até as fronteiras de Canaã, mas não entraria ali. Se esses servos de Deus tivessem suportado a prova diante da rocha em Cádiz, sem murmurar, quão diferente teria sido o seu futuro. Um ato errado jamais pode ser desfeito. Por vezes, o trabalho de uma vida inteira não é capaz de recuperar o que se perdeu em um simples momento de tentação ou de negligência. Quando o povo olhou ao seu redor para a vasta congregação, viu que quase todos os adultos que saíram do Egito tinham morrido no deserto. Todos tiveram um mau pressentimento ao se lembrarem da sentença pronunciada contra Moisés e Arão. Alguns tinham conhecimento dos objetivos dessa misteriosa jornada ao topo do Monte Or, e sua preocupação com os líderes aumentava com as amargas lembranças e acusações contra si mesmos. Lições da morte de Arão. Moisés e Eleazar foram vistos descendo vagarosamente a encosta da montanha. As vestes sacerdotais estavam sobre Eleazar, mostrando que ele seria o sucessor de seu pai na função sagrada. Quando o povo se reuniu, Moisés disse que Arão tinha morrido em seus braços, no alto do Monte Or, e que eles o haviam sepultado lá. A congregação rompeu em choro e lamentação. Toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números 20, versículo 29. As Escrituras trazem apenas um simples registro. Ali, Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Deuteronômio 10, versículo 6. Em marcante contraste, nos dias de hoje, as cerimônias fúnebres de pessoas de alta posição são muitas vezes oportunidades para demonstrações extravagantes de luxo. Quando Arão morreu, só estavam 2 de seus amigos mais próximos para assistir ao seu funeral. Aquela sepultura solitária esteve para sempre oculta da vista de Israel. Deus não é honrado com o exibicionismo e gastos extravagantes feitos ao devolver o corpo ao pó. A morte de Arão fez com que Moisés se lembrasse de que seu fim estava próximo. Ele sentiu profundamente a perda daquele que por tantos anos partilhou de suas alegrias e tristezas. Moisés teria que continuar sua obra sozinho, mas ele sabia que Deus era seu amigo e nele se apoiou com mais força ainda. Pouco depois de partirem do Monte Or, os israelitas sofreram uma derrota na batalha contra Arade, um dos reis cananeus. Como buscaram ajuda em Deus, o auxílio divino foi concedido a eles e os inimigos foram destruídos. Em vez de motivar a gratidão, essa vitória fez com que o povo ficasse orgulhoso e confiante em si mesmo. Eles continuaram sua jornada em direção ao sul, através de um vale muito quente, sem sombra ou qualquer vegetação. Estavam cansados e com sede. Novamente não conseguiram suportar a prova de fé e paciência. Ao pensarem somente no lado sombrio das circunstâncias que enfrentavam, separaram-se mais ainda de Deus. Perderam de vista o fato de que, se não tivessem murmurado quando a água parou de jorrar em Cádiz, teriam poupado toda a jornada ao redor de Edom. Eles se iludiam em seu orgulho, dizendo que já teriam tomado posse da terra prometida, se Deus e Moisés não tivessem interferido. Depois de tornarem a situação muito mais difícil do que era o intuito de Deus, passaram a alimentar amargos pensamentos com relação à maneira com que o Senhor lidava com eles, e acabaram ficando descontentes com tudo. O Egito parecia mais desejável que a liberdade,
e a terra para a qual Deus os estava conduzindo. O que acontece na incredulidade? Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Números 21, versículos 4 e 5. Moisés apresentou diante do povo o grande pecado que cometiam. Somente o poder de Deus os tinha preservado, pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Deuteronômio 8, versículo 15. Em todo o caminho, eles tinham encontrado água, o pão do céu, paz e segurança debaixo da sombra da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Anjos cuidaram deles ao subirem as montanhas cheias de rochas ou ao atravessarem os caminhos difíceis do deserto. Entre eles não havia nenhum que estivesse fraco. Seus pés não incharam nas longas jornadas, nem as suas roupas se desgastaram. Deus fechara a boca das feras selvagens e dos répteis venenosos da floresta e do deserto diante deles. A mão protetora de Deus é removida. Protegidos pelo poder divino, não conseguiram ver os incontáveis perigos que os rodeava. Em sua falta de fé, só esperavam a morte, e então o Senhor permitiu que a morte viesse até eles. As serpentes venenosas que infestavam o deserto eram chamadas de serpentes ardentes porque sua picada causava uma inflamação violenta e morte rápida. Quando a mão de Deus foi retirada, um grande número de pessoas foi atacado por essas criaturas venenosas. Em quase todas as tendas havia pessoas agonizando ou mortas. Muitas vezes, o silêncio da noite era quebrado por gritos de dor que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em cuidar dos sofredores ou tentando proteger aqueles que ainda não tinham sido picados. Comparadas ao sofrimento que passavam naquela hora, as provações e dificuldades anteriores pareciam nunca ter existido. O povo foi então até Moisés com suas confissões e súplicas. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Números 21, versículo 7. Pouco tempo antes, eles o haviam acusado de ser o causador de todas as suas angústias e aflições. Assim que tiveram que enfrentar uma dificuldade de verdade, correram para ele como o único capaz de interceder por eles diante de Deus. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Números 21, versículo 7. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a erguesse no meio do povo. Todos os que tinham sido picados deveriam olhar para ela e encontrariam alívio. Foi enviada a todo o povo a alegre notícia de que todos os que fossem picados poderiam olhar para a serpente e viver. Muitos já tinham morrido e, quando Moisés levantou a serpente sobre a vara, alguns não acreditaram que, se apenas lançassem um olhar para o símbolo de metal, estariam curados, e morreram em sua incredulidade. Muitos, entretanto, tiveram fé na provisão feita por Deus. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente ocupados em ajudar os amigos sofredores, já quase à morte, para que conseguissem fixar o olhar desfalecido na serpente. Embora fracos e agonizantes, se pudessem olhar tão somente uma única vez, seriam curados. Símbolo do Salvador. A serpente de bronze levantada no deserto tinha como objetivo ensinar a Israel uma importante lição. Eles não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos do veneno em suas feridas. Somente Deus poderia curá-los. Eles deveriam demonstrar sua fé na provisão feita por Ele. Deveriam olhar para viver. Ao olhar para a serpente, eles demonstravam sua fé. Sabiam que não havia dom algum na serpente em si,
mas ela era um símbolo de Cristo. Antes disso, muitos levavam ofertas a Deus e achavam que assim estavam fazendo a expiação pelos próprios pecados. O Senhor desejava ensinar a eles que seus sacrifícios não tinham mais poder que a serpente de bronze, mas o propósito era dirigir a mente deles a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículos 14 e 15. Todos os que já viveram na terra sentiram a picada mortal daquela antiga serpente, chamada o Diabo ou Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Os efeitos fatais do pecado podem ser removidos somente pela provisão feita por Deus. Os israelitas salvaram sua vida porque acreditaram na palavra de Deus e confiaram no meio provido para a sua cura. Da mesma forma, o pecador pode olhar para Cristo e viver, receber o perdão por meio da fé em seu sacrifício expiatório. Cristo tem poder e o dom para curar o pecador arrependido. Embora os pecadores não possam se salvar, eles ainda têm algo a fazer para garantir a salvação. Quem vier a mim, diz Cristo, eu jamais rejeitarei. João 6, versículo 37. Devemos ir a Ele, e quando nos arrependemos, devemos crer que Ele nos aceita e perdoa. A fé é um dom de Deus, mas a disposição para exercitá-la é nossa. A fé é a mão pela qual o pecador se apodera do oferecimento da graça e da misericórdia divinas. Muitos têm se apegado à ideia de que poderiam fazer algo para se tornarem dignos das bênçãos. Eles olham para si mesmos e duvidam de que Jesus é o todo-suficiente Salvador. Não devemos pensar que nossos próprios méritos nos salvarão. Cristo é a nossa única esperança de salvação. Ao olharmos para a maldade de nosso coração, não devemos ficar com medo de não ter um Salvador, ou que Ele não tenha misericórdia de nós. É nesse momento que Jesus está nos convidando a irmos até Ele para sermos salvos. Muitos israelitas não reconheceram o auxílio vindo por meio do remédio indicado pelo céu. Eles sabiam que sem a ajuda divina, a morte era certa, mas continuaram a lamentar até os olhos ficarem embaçados, quando poderiam ter conseguido a cura instantânea. Ao olharmos para a nossa desamparada condição sem Cristo, não devemos nos entregar ao desânimo, mas confiar inteiramente nos méritos de um Salvador, crucificado e ressurreto. Olhe e viva! Jesus salvará a todos que forem a Ele. Nenhum daqueles que confiam nos méritos de Cristo perecerá. Muitos vagueiam nos labirintos da filosofia, em busca de razões que jamais encontrarão, e ao mesmo tempo rejeitam as provas que Deus teve o prazer de lhes conceder. Deus dá prova suficiente, na qual a fé deve se basear, e se essa prova não for aceita, a mente será deixada em trevas. Se aqueles que foram picados pelas serpentes tivessem parado para duvidar e questionar antes de decidirem olhar, teriam morrido. É nosso dever olhar, e o olhar da fé nos concederá vida. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.